Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar nesse momento para juntos estarmos lendo o capítulo 10 do livro de Provérbios, que diz assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impedem os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como pura prata. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, mas os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Queridos, eu queria nesse momento destacar, dentro da leitura deste salmo, o versículo 19, que diz assim: quanto mais você fala,
mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Se você é sábio, controle a sua língua. Tem um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E nós sabemos que muitas vezes, quando uma situação ela é contrária, quando nós começamos a falar e tentar defender aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, muitas vezes a gente fala além do que deveria. E a palavra do Senhor diz que quanto mais a gente falar, mais perto nós estamos de pecar. Mas, Dani, falar demais traz pecado? Sim, sabe por quê? Porque pecado é errar o alvo. Você já passou por uma situação onde você está conversando com alguém numa boa, mas de repente vem uma palavra que às vezes é contrário àquilo que você pensa, e para você defender o que você pensa, você começa a falar, e aquilo acaba em desgraça, aquilo acaba em briga, aquilo acaba em discussão. E nós perdemos a grande oportunidade muitas vezes de nos calar, porque Provérbios também diz que a única maneira de nós evitarmos uma briga de acontecer é não deixar que ela comece. E quando a gente começa a falar demais, argumentar demais, a gente acaba perdendo o fio da meada e acaba metendo os pés pelas mãos. E a gente acaba perdendo a razão por ter razão muitas vezes. Então, cuidado, queridos. Cuidado. Porque às vezes, por querer argumentar demais, a gente acaba perdendo a razão. O Senhor diz: se você é sábio, ou se você quer ser sábio, ou se você quer agir como sábio e não como tolo, controle a sua língua. Controlar a língua, queridos, é um exercício tremendo. Porque Tiago 3 diz que a língua ela é tão pequena, mas ela consegue incendiar uma floresta. Vamos ter, cuidado com as nossas palavras. A Bíblia diz: se não for para a gente edificar, é melhor a gente calar. Provérbios também diz que é para a gente cuidar com aquilo que a gente com aquilo que sai da nossa boca. Porque nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que dissermos. Palavras faladas muitas vezes não voltam. Às vezes a gente semeia por palavras e às vezes a gente vai ter que colher o fruto dessa semente. Então, queridos, vamos agir com sabedoria. Vamos controlar a nossa língua. Tiago fala que até mesmo, os cavalos, os burros conseguem pôr freios na boca, mas a gente muitas vezes não consegue frear a nossa língua. Eu quero chamar a atenção para nós nesse dia. O que tem saído da sua boca? A palavra do Senhor em Tiago diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. O que tem saído da tua boca? É fácil falar palavras de bênção quando está tudo bem. Mas quando, queridos, você perceber que você não está bem, fica calado. Porque quando não estamos bem, vamos reproduzir em palavras aquilo que está dentro de nós. Então vamos lembrar daquele versículo que diz que se não for para edificar, se não for para construir, se não for para ser bênção, vamos calar. Que você possa se avaliar nesse dia e que você possa observar e meditar o que tem saído da tua boca. Tem produzido vida ou tem produzido morte? Tem produzido bênção ou tem produzido desgraça? Tem trazido um ambiente de paz ou tem trazido um ambiente de guerra? Que o Espírito Santo nos auxilie e nos ajude a controlar a nossa língua. Porque quando conseguimos controlar a nossa língua, no momento onde queremos falar, onde queremos colocar a nossa razão, mas quando nós nesse momento conseguimos refrear a nossa língua, é porque nós estamos nos tornando pessoas sábias e deixando de ser pessoas tolas. Que Deus abençoe o seu dia e que o Espírito Santo seja contigo, em nome de Jesus.